Pessoas, eu falei para vocês que eu iria falar sobre a dissociação. Quem acompanhou o Stories, Short, na verdade, né? Quem acompanhou o Short provavelmente caiu aqui nesse vídeo. E se você caiu nesse vídeo, você também tem um fenômeno ou acontece algo que é chamado dissociação, que é quando o indivíduo ele foge da realidade. Para gravar esse vídeo aqui, galera, é muito difícil para mim porque em alguns momentos você vai perceber que a minha fisionomia, pelo menos eu acho que isso acontece, ela muda um pouco e geralmente é quando eu dissocio. O que seria dissociar? Eu vou explicar aqui em detalhes e eu estou trazendo esse vídeo aqui porque conversando com alguns amigos meus, com alguns colegas, após eu falar que eu dissocio, essas pessoas se identificaram comigo e falaram que geralmente ocorre esse fenômeno, elas também dissociam da realidade. E aí eu falei, por que não gravar um vídeo e mostrar ou trazer as técnicas que eu utilizo para ficar ancorado na realidade ou como eu consigo lidar com isso. E aí eu passei um bom tempo tendo esses episódios de dissociação, geralmente acompanhado com um pouco de pânico. E aí eu, através dos estudos, eu consegui trazer alguns exercícios que faz com que eu não dissocie. Em alguns momentos, só para você entender, eu vou dar uma pausa e eu vou dar uma paradinha, galera, porque eu estou tentando não dissociar da realidade, tá? A minha formação é em Direito, eu sou escritor, sou um filho excelente, além de um ótimo irmão, tá? Galera, mas falando sobre o que é a dissociação, em detalhes. A dissociação é quando o indivíduo ele se desliga da realidade. E aí, provavelmente, se você está nesse vídeo, você também passa por momentos ou por episódios como esse. O que seria se desligar da realidade? Nesse momento, eu estou aqui no meu quarto e eu consigo visualizar ou perceber o ambiente à minha volta e consigo perceber os sons. Por exemplo, aqui atrás de mim tem um ventilador. Eu consigo perceber as cores aqui, a parede aqui atrás, a televisão, a minha roupa, tem essa janela aqui, a casa do vizinho, horrível. É, Só que em alguns momentos o que vai acontecer? Eu vou dissociar, eu vou me desligar, ou seja, tudo isso que está à minha volta simplesmente vai desaparecer. Eu vou deixar de ouvir os sons. Esse som do ventilador simplesmente ele desliga, eu não escuto. O som dos vizinhos um pouco aqui distante, acho que vocês não conseguem ouvir, eu deixo de escutar. E às vezes até o aroma, os cheiros eu não consigo sentir. E aí o que acontece? Eu simplesmente vou para dentro da minha mente e eu começo a conversar comigo mesmo. Então sabe aquele momento que talvez você comece a conversar com você mesmo dentro da sua cabeça? Por exemplo, qualquer um problema que você tem, você começa a pensar naquele problema e você, pô, tenho que pagar a conta, meu filho tá estudando, tá viajando, como que eu vou resolver talvez um problema que ele tenha, será que ele está bem? Minha esposa saiu, o que é que minha esposa está fazendo? Sabe quando você vai para dentro da sua mente, você começa a pensar nos problemas ou não necessariamente nos problemas, começa a pensar em uma outra pessoa ou em um episódio, algo que você viveu lá na sua infância. Eu revivi e revive em alguns momentos muitos traumas que eu tive na minha infância. E aí eu fico dentro da minha mente pensando, remoendo aquilo, ou remoendo uma ofensa que alguém me disse. Só que quando isso acontece, a gente desliga da realidade. E eu falei para vocês no short, vídeo curto, que isso geralmente é um mecanismo de defesa da sua mente, porque geralmente quando você. Geralmente são alguns gatilhos que a gente tem, tá? Eu vou tentar trazer um pouco sobre a minha realidade, mas tem situações aqui, galera, em que eu vivo
E quando eu vivo essas situações, eu desligo. Geralmente, quando entra uma pessoa estranha que eu não conheço no ambiente, eu dou uma desligada. Pessoas que eu não conheço. Além de outras situações. Ou, não vou trazer outro exemplo aqui não, mas respirando, eu falo demais. E quando eu vivo esses momentos e outros, esses gatilhos faz com que eu desligue. Por quê? Na minha mente, esse momento, essa situação está associada a uma dor ou a um trauma que eu vivi na minha infância e eu não consigo suportar no presente. Se isso acontece com você, geralmente você vai desligar em algumas situações que te levaria a uma situação que você viveu lá na sua infância. Isso, galera, de uma forma muito geral. Eu não estou aqui trazendo diagnóstico, eu estou compartilhando a minha experiência, tá? Que talvez ajude vocês. Voltando à dissociação, então, superado que a dissociação é justamente esse episódio onde o indivíduo ele desliga, vai para dentro de si e tudo em volta desaparece, e que isso é um mecanismo de defesa para você não viver uma dor que você viveu, né? É como se o sistema nervoso ele estivesse tão sobrecarregado, ele estivesse sempre em estado de alerta, que é o meu caso, e aí ele precisa em alguns momentos desligar, tá? Mas o que eu faço e o que tem me ajudado e que faz com que eu não dissocie ou eu não desligue da realidade. Eu não sei se você percebeu, várias vezes aqui durante a gravação desse vídeo, eu pego aqui no óculos. Eu sempre pego no óculos e eu faço isso aqui, ajeito o óculos. E isso é uma técnica de ancoragem, ou seja, eu estou me ancorando em um objeto que eu utilizo e faz com que eu não desligue ou eu não saia da realidade. Uma outra técnica, e aí uma técnica é você utilizar objetos para você não dissociar, para você não desligar da realidade. Eu falei no short, eu utilizo uma bola, tá? Eu vou ter essa bolinha aqui, é uma bola que eu peguei lá na escola onde eu trabalho, e eu tenho essa outra bolinha aqui. Geralmente em casa eu uso essa bola e às vezes eu fico quicando essa bolinha, jogando para baixo. Essa aqui eu utilizo e eu pressiono ela. Por quê? Quando eu pressiono, o meu corpo, a minha mente, a minha realidade vai estar ancorada nessa bolinha aqui. E eu não dissocio. Eu falei que algumas pessoas utilizam o anel. Eu já vi pessoas utilizar. E eu falo isso com base em estudos que eu fiz, tá, galera? Eu não estou trazendo aqui para vocês nada fora da realidade. São estudos que eu fiz, li alguns livros do Freud, dentre outros psicanalistas, e aí são coisas que eu trago para minha realidade. Eu estou tentando aqui, de certa forma, trazer algo que para você faça sentido. Algumas pessoas utilizam partes do corpo. Eu utilizo e aí faz com que eu não desligue. Sempre que eu vou dissociar, quando eu percebo que eu estou dissociando, que as coisas estão desaparecendo, que eu estou deixando de escutar os sons, eu ancoro em uma pinta que eu tenho aqui, ó. O pessoal chama de neguinha, né? Geralmente a maioria das pessoas vai ter uma manchinha, uma pintinha, e aí o que é que eu faço? Eu olho para essa manchinha e eu ancoro, eu foco a minha atenção nessa mancha. E aí quando eu foco a atenção nessa mancha, automaticamente eu estou dizendo para minha mente para ela focar em algo e ela não desligar da realidade. Então sempre que eu percebo que eu estou dissociando, eu olho para minha mancha. E tem pessoas que utilizam as unhas. Se você olhar, algumas pessoas vai fazer isso aqui, ó. Mexe na unha, pega na unha. Tem pessoas que ficam raspando o esmalte, as meninas, ou morde a unha. Isso aqui, às vezes a pessoa não tem consciência, é inconsciente, mas é uma forma de ela se ancorar na realidade. Ou seja, quando a pessoa percebe que ela está desligando, ela se ancora em algo que faz parte do corpo dela. Tem gente que mexe nas mãos, utiliza, tem cara que mexe na barba, fica alisando a barba. É uma forma de você mudar o foco da sua mente para ela não desligar da realidade. Então assim, eu tenho uma outra mancha também no pé, e aí sempre que eu vou dissociar, eu olho para essa mancha. E outra coisa que eu falei, que é uma coisa que você vai ter em todos os lugares, galera, e eu utilizo muito para ancorar ou ficar ancorado na realidade,
é justamente as cores. Por exemplo, ó, nesse momento aqui, eu estou ancorado na cor que tem aqui atrás de mim, que é a cor branca da parede. Então, assim, eu vou projetar a minha atenção, o meu foco para as cores. Então, eu começo a perceber, fazer uma leitura das cores para eu não dissociar e para eu não fugir da realidade. Ó, durante esse vídeo, você talvez não tenha percebido, mas eu dissociei várias vezes. Em alguns momentos em que eu desliguei e não percebi o ambiente. Quando eu iniciei o vídeo, eu estava com essa bolinha aqui na mão, ó. Eu pressiono ela e eu fico pressionado porque é uma forma que eu encontrei de ancorar a minha mente na realidade. E em relação às cores, galera, todo lugar que você for vai ter cores. A cor branca e a preta são cores predominantes. Então, assim, se você ancorar a sua realidade ou nas cores, você não vai dissociar. Nesse momento aqui eu estou olhando as cores que tem à minha volta, que é o preto que predomina, é o branco, e aí eu fico ancorado na realidade. É uma técnica que funciona muito bem, tá? Para você não dissociar. Outra coisa é as letras. Letras e números. Quando você perceber que você está dissociando, você foca a sua atenção nas letras que tem à sua volta. E uma técnica é você fazer a leitura dos nomes de trás para frente ou você fazer a contagem dos números. É uma outra forma que você encontra de não dissociar da realidade, tá? As letras eu utilizo porque são frequentes. Todo lugar que você for, você vai ter um nome, você vai ter alguma coisa escrita, você vai ter as cores. Você pode utilizar outras técnicas também. Quais seriam essas outras técnicas? Respiração. Você respirar. Então você respira, conta até 3 ou 4, solta o ar com o pulmão vazio, conta novamente e enche. Uma outra técnica bastante utilizada e que eu utilizo, galera, é a respiração pelo diafragma. Então você vai encher o pulmão não, né, galera? Você vai encher o diafragma, conta até 5, solta em 5 segundos, segura, conta 5 e enche novamente. É uma técnica que eu utilizo. Essa técnica ela vai trazer um relaxamento ao seu sistema nervoso central e você vai dar uma relaxada e você vai dar uma ancorada na realidade, tá? Outra coisa é perceber o peso do corpo. Por exemplo, se você estiver em pé, você pisa no chão. Nesse momento aqui, ó, eu tô ancorado. Eu tô ancorado no chão, galera. Então eu tô sentindo o meu peso, os meus pés sobre o chão. Eu tô ancorado nessa bola aqui, que eu tô pressionando. E além disso, eu tô ancorado agora nas cores. Então quando você ancora a sua realidade em objetos, em sensações, você não dissocia, tá? Ó, se você assistir os vídeos, é muito diferente a forma como eu falo, a minha expressão, de quando eu estou ancorado em alguma coisa, tá? Mas é isso. Eu acho que as formas de ancorar, galera, é justamente essas. Você utilizar objetos, cheiros. Eu utilizo, só rapidinho aqui pra... Eu utilizo, galera, eu tenho uma amostra de um perfume que eu ganhei da minha irmã. E aí sempre que eu tô dissociando, geralmente eu tiro isso aqui e eu sinto o aroma do perfume. Isso aqui traz uma ancoragem muito, muito boa. Você sentir os aromas, os cheiros que estão à sua volta. Então eu sempre ando com um perfumezinho. Quando eu estou dissociando, geralmente discretamente, às vezes eu vou no banheiro, dou uma cheirada, né, galera? Puta merda. Galera, é só uma brincadeira, tá? Eu não uso nenhum tipo de droga, não, tá? Mas eu dou uma ancorada na realidade através dos aromas e aí eu consigo voltar para a realidade, tá? Eu acho que é isso, tá, galera? Os exercícios que eu falo. Eu conto também as cores. Ó, eu dissociei nesse instante aqui. Dissocio quase toda hora, mas faz parte.
Eu conto os objetos que estão à minha volta. Então, geralmente conta, por exemplo, eu tenho aqui um apontador, tenho uma caneta, tenho outro óculos aqui. Outra coisa que eu utilizo bastante para ancorar é relógios. Depois que eu não utilizava relógios, e aí quando eu comecei a utilizar, geralmente eu coloco o relógio no pulso. Ó, eu tô ancorado agora no relógio, tá? Quase não consigo colocar aqui. Eu ancoro no relógio. Então, sempre que eu vou dissociar, eu olho para o relógio, eu percebo o relógio no meu pulso, eu gosto de deixar ele assim, invertido, porque quando eu inverto o relógio, a posição é diferente, não é a forma tradicional, sem contar que evita de ralar. Por exemplo, quando ele está aqui, se eu estou andando em algum ambiente, ele geralmente bate na parede, na porta, ele rala. Então eu deixo para não ralar e para ancorar. E aí eu ancoro a minha atenção aqui no relógio, tá? É uma outra forma, uma outra técnica. Pressionar os pés no chão, sentir o aroma das coisas que estão à sua volta. Acho que são essas as formas de ancorar. Você pode também segurar um objeto, prender, apertar ou fixar o objeto, tá bom? Mas galera, em relação a a dissociação, se você também tem ou se você passa por isso, é, eu quero que você entenda que isso não faz de você uma pessoa louca ou você não está em um surto psicótico, como eu acreditei em alguns momentos da minha vida. Muito pelo contrário. Acho que isso só mostra que de alguma forma você tem uma fragilidade emocional e a sua mente está te protegendo, então ela vai dissociar ou desligar você da realidade para você não viver esse trauma ou uma situação que foi traumática ou é uma sobrecarga muito grande emocional. Você está em um estado de alerta muito grande, então você está sempre preocupado, com muito problema, muita pressão sobre você. Acontece principalmente para quem estuda, momentos de prova, aquela pressão, então o corpo fica tenso, você fica muito preocupado, e aí o cérebro às vezes ele precisa desligar. Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês é que sempre que eu ia dormir, eu dissociava. Então você dissocia do ambiente, sabe? Sabe quando você deita e você não percebe a sua cama, você não percebe o edredom sobre você, você não percebe as roupas, você simplesmente desliga e você fica dentro da sua mente. É igual o pessoal fala, você dá uma viajada, você viaja, sabe? É, Geralmente na hora de dormir eu tenho esse problema de dissociar, ou seja, eu vou para dentro da minha mente, eu começo a viajar, viajar, viajar e eu simplesmente não percebo nada à minha volta, galera. Uma outra técnica que eu utilizo para não dissociar da realidade quando eu vou dormir é justamente colocar algum som, ou seja, eu coloco som de teclado, instrumentos musicais, piano, e aí eu foco os meus ouvidos no som instrumental e aí eu não dissocio. Ou eu geralmente vou dar uma respirada, então eu vou estar deitado e eu vou estar respirando. Eu dou aquela respirada para ancorar a minha mente na respiração, ou eu começo a perceber o meu corpo. Eu começo, por exemplo, a perceber as minhas mãos, o meu peito, o meu abdômen, a minha parte inferior, que é uma técnica que eu utilizo para não dissociar na hora de dormir. Porque, galera, teve um momento que eu tinha medo de deitar e de simplesmente, sabe, me perder na minha própria mente e desaparecer, tá? E aí eu utilizo essas ancoragens, perceber os sons às suas voltas. Tem a galera que faz meditação, eu acho que é válida, tá? Deu uma dissociada aqui agora. Mas tem uma galera que dissocia da realidade e aí dissocia não, medita, e essa galera que medita, galera, geralmente é muito bom porque você consegue trazer a sua mente para o seu corpo novamente. Então, é aquela sensação de estar fora do corpo, e às vezes, em alguns momentos eu tenho isso, e aí isso tem me ajudado bastante. Eu tô gravando em alguns agora.
quando eu dou essas paradas, galera, eu tô me centrando e voltando pro corpo. A mente está ancorando, né? E agora eu tô ancorado aqui nas letras e no papel que é branco, tá? Mas assim, galera, é, eu tô sempre gravando alguns vídeos, eu tô trazendo aqui sempre um conteúdo voltado para a psicologia, para o que eu estou vivendo. O meu objetivo aqui jamais é substituir o papel de um profissional, mas é compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, daquilo que eu estou vivendo, porque eu acredito que algumas pessoas não têm a coragem de falar sobre o problema que elas enfrentam e não tem coragem de falar abertamente. Pô, eu dissocio, eu tenho em alguns momentos uma crise de pânico. E aí eu quero de forma bem aberta trazer isso aqui para vocês, tá? Sempre aconselho a busca de um profissional. Eu fiquei aí acho que uns 5 anos nesses episódios e até mais, com um monte de trauma da infância. E agora, nessa fase adulta, eu estou conseguindo resolver e lidar com todos esses problemas, com todos esses traumas. E eu vou sempre trazer aqui algo para vocês. Uma coisa que eu falo sempre é: acredite em Deus. Talvez você não é cristão. Mano, Ellison, eu não sou cristão, cara. Eu não acredito na igreja. Beleza, não acredita na igreja, mas acredita pelo menos em Deus. Tenha uma fé, porque essa fé vai trazer sentido para sua vida e sentido para sua existência. E a gente precisa de algo maior, algo além da gente para dar sentido à nossa existência mesmo, tá? Eu tenho alguns amigos e amigas que são das religiões de matriz africana, tem um pessoal que é espírita, eu sou cristão, e eu sempre falo, cara, independente, eu não tô aqui, galera, para dizer que a forma como você enxerga a vida, aquilo que você acredita, eu não estou aqui para dizer que isso é errado. Acredito que é válido você ter uma fé, você se ancorar e buscar refúgio em algo, na família principalmente, tá? O meu papel aqui não é falar para vocês que a fé de vocês é uma fé equivocada e que a minha é uma fé que está correta. Se você falar, Manuel, no que você acredita? Eu vou falar assim, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia. Ponto. Se você quiser acreditar naquilo que eu acredito, ótimo. Se você não quiser, eu vou te respeitar. Vou respeitar a sua individualidade, vou respeitar a forma como você se construiu, a forma como você se percebe e como você se enxerga, tá? Mas uma fé, galera, é extremamente válida, tá? E é isso. Eu falo demais, tá? Ó, aqui é a ancoragem, tá, galera? Para eu não fugir da realidade, porque senão eu fujo da realidade. E aí eu me ancoro nisso aqui, ó. Me ancoro nessa bolinha aqui. Tô ancorado nas cores. Ó, se você... Mas é isso, tá? Acho que eu falei demais. É, espero que eu tenha ajudado vocês. E volta e meia eu vou trazer aqui uma reflexão para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo, né? Eu acho que, de certa forma, eu falo assim, que eu vivi, estou vivendo tudo isso, primeiro para mim poder me entender, entender algumas pessoas que estavam à minha volta, que passaram por uma situação semelhante, e aí hoje eu compreendo essas pessoas, tá? Mas é isso. Galera, bola pra frente, abraço pra todos vocês e é isso.